Olá, sejam bem-vindas ao EufêmiaCast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França. Grande coisa. Mulher, tu me respeita. Não tem um respeito aqui. Como é que a pessoa faz um podcast feminino e já vem, né, brigando com a outra? É verdade. Desculpa, você é grande coisa, linda. Aqui, ó. Eu sou Raíssa França, chegamos a mais um episódio, né, com mais uma mulher inspiradora nesta 4ª temporada. Mas antes, a gente já quer agradecer a você que esteve conosco até aqui, né, que compartilha o nosso episódio, que deixa seu comentário, que encaminha para outras pessoas assistirem, né, Meline? É verdade. E que faz o Pix. E que faz o Pix também, que vai para a conta do Maciel, porque para nossa não entra. Isso, já trocou de câmera, de carro, de relógio. Faz a unha toda semana. Você viu? A linda bolsa. Quer dizer, é próspero. Exatamente. O Maciel que tá capando aí todo o nosso Pix, né? Verdade. Mas também a gente agradece aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem o nosso programa acontecer, começando pelo Cada Minuto. A Memorável, que tá com a gente desde o primeiro dia, encantando as nossas entrevistadas. E a Alma de Sereia com a gata da Olivia Gama, que a gente vai receber também, né? Perfeita. Nessa Meu temporada. Sonho é encontrar com ela de novo pra dar uma passadinha. Assim. Você vai encontrar com ela. Amém. E a gente tem hoje mais uma mulher inspiradora que a Meline vai apresentar pra vocês. Isso mesmo, ela é médica. Eu gostei que ela disse que é ser humano. Isso, venha humana. Fiquei muito feliz. Ela é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono e também tem especialização em otorrinopediatria. Vamos saber quem ela é, o rostinho da gata já. E fazer uma consulta. Mas antes disso, vamos o quê? Roda a vinheta. Doutora Renata Ferraz, doutora não, Renata Ferraz, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde meninas, muito obrigada. Que bom ter você aqui com a gente. Raíssa super se identificou com essa especialidade, não foi? Você porque vivia. Por quê, amiga? O que acontecia com você? Muita sinusite, muita coisa aí. Mas tá bem, né? Tô. Eu ia tanto, que uma vez um médico disse assim pra mim, minha filha, vá meditar. Vá fazer atividade física. Foi, porque assim... E deu certo. Então, vá fazer terapia, porque eu tinha crise de sinusite mensalmente, né? E aí, claramente, alguma coisa não tava muito equilibrada ali. Aí depois eu... É mesmo, porque eu tomava tanto antibiótico, fazia tanta coisa. Aí depois, fiz um tratamento e fui viver minha vida e parei de me agarrar. E desde 2019 que eu não tenho mais crise. Muito bem, se libertou antes do Covid. Antes foi, aí depois eu peguei Covid, mas peguei, tipo, já vacinada, tudo certinho. E aí foi bem tranquilo, não teve nada grave, não. Mas queria saber por que escolhestes ser médica. Por que essa área? O que é que chamou a atenção? Principalmente a questão de respiração e sono, que é algo que eu pouco vejo. Aliás, acho que eu nunca tinha visto alguém com isso na bio, assim, respiração e sono. É verdade. É verdade, não é comum mesmo. Não só na bio, como na vida. Né? Não, as pessoas mesmo procuram especialistas do sono. Nossa, nem sabia que existia um médico do sono, ainda bem, enfim. A medicina em si eu escolhi. Minha mãe é médica, me inspirei talvez nela, mas eu tinha muita dúvida e enfim, escolhi. E quando entrei vi que realmente eu tenho essa abertura, assim, eu gosto de ajudar, de escutar, de tratar, enfim. A otorrina ela veio porque eu me encantei pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente, como otorrino, vê a questão do nariz, respiração, o olfato, a audição, a voz. Então, de alguma forma, isso me intriga. Eu tive também problema de otorrino, com certeza isso influenciou. Eu ficava muito rouca na infância e ia para otorrinos desde cedo, fiz fonoterapia, enfim, talvez isso também me estimulou. Depois que eu entrei na otorrino, eu vi que existia esse mundo, porque a otorrino não só o nome é grande, mas tem muita coisa dentro também para ser feita. Aí eu fiz minha especialização em São Paulo e lá, nossa, a otorrino é enorme. Então, cada vez a gente rodava em um lugar diferente, só ouvido, só nariz, só garganta, enfim. E aí o sono veio nesse contexto também. Primeiro a pediatria,
Eu acompanhei lá um serviço de pediatria e fiquei 1 ano a mais fazendo essa formação. E aí o sono, ele chegou um pouco aleatório, não foi a minha primeira opção, mas depois que eu fui entrando, fui me apaixonando e hoje é realmente, assim, em que eu acabo me destacando mais. Deixa eu pergunte. Curiosa. Não, Não, pergunte. Vá, Linda. E como que é esse trabalho na prática aqui, em relação ao sono? A respiração, melhora da respiração para um melhor sono, é isso? Não, são coisas que se complementam, né? Na verdade, a otorrino, ela envolve bem mais que respiração, né? Como eu falei, ouvido, tontura, voz, deglutição, enfim, é um mundo. E a respiração, ela entra nisso. Acaba que eu trato mais problemas de respiração, como ela falou, rinite, sinusite, dificuldade de respirar pelo nariz, aí respira pela boca, por vezes ronca, aí já atrapalha o sono. Ou seja, respirar mal, você vive mal de dia e de noite. Então, isso com certeza atrapalha o sono. Mas falando do sono em si, que é uma área relativamente nova, por isso que vocês veem poucas pessoas mesmo. Nova, sim, foi definida como uma área mais recentemente. E os problemas respiratórios do sono, como a apneia do sono, como o ronco, acaba que é o cargo-chefe, mas também tem insônia, problemas de pesadelos, de pernas inquietas, enfim, distúrbios do ritmo circadiano, que é tipo as pessoas mais noturnas, as mais diurnas, e quando isso não encaixa muito na tua vida social. Tá precisando. Ou seja, algum desajuste que interfere no sono. E interferir no sono, interfere na vida, porque a gente precisa dormir e a gente precisa respirar, né? E quando eu falo de respirar, eu gostei muito do que você falou, porque a minha forma de ver também, eu concordo com esse seu médico, de que a gente precisa olhar além do que está por trás da pessoa adoecer todo mês, né? Assim, ou a pessoa está com uma coisa muito grave, ou ela realmente está passando por algo que está deixando suscetível. Era estresse, trabalho. Entendeu? Pois é. E a respiração, acho que vai muito disso. A própria ansiedade deixa a pessoa com falta de ar. E você precisa identificar, é falta de ar? É apneia? É algum outro problema, né? Então, assim, esse entendimento mesmo. Então, a respiração, às vezes a gente nem percebe se respira bem, se não respira. Eu pergunto a pessoa, respirar, não respira. Quando eu olho o nariz totalmente fechado, você respira mesmo. E, enfim, então essa percepção maior da respiração, que é algo que se a gente faz aqui uma respiração profunda, você vê quanto você relaxa. E a gente não faz isso. A gente tá ansioso, estressado, e a gente não para. A gente continua lá, né? E então eu acho que são dois polos assim bem importantes, a respiração e o sono como coisas bem vitais, assim, mas eu trabalho com a otorrino como um todo também. E o que é que chega mais no consultório, assim? Olha, chega bastante rinite, sinusite, seus amigos aí estão por lá. Desde pequena mas fungando. Sono tem chegado bastante porque muita gente tem me referenciado por conta dessas questões. Às vezes é interessante, eu não faço diretamente sono de criança, mas junto, eu tô em pediatria com medicina do sono, faz um link e às vezes chegam umas crianças com alguns problemas, mas em geral, enfim, eu faço uma avaliação e vejo o que é que a gente precisa, se for algo que eu preciso de algum outro especialista, eu encaminho também. Mas a apneia do sono eu acho que é bem frequente. Insônia também, né? Eu acho que a população já vem dormindo mal, já faz um tempo, mas eu acho que a pandemia deu uma piorada boa, o teletrabalho, essas coisas desorganizou, assim, né, a vida das pessoas. Mas, enfim, e a rotina mesmo. Então, acho que insônia e apneia são o que mais chegam, além das rinites, sinusites e dos resfriados, da pessoa que adoece na hora, o ouvido que tampa, e aí acaba chegando umas urgênciazinhas, assim, uns encaixes de última hora. Você falou sobre a importância de um olhar integral sobre queixas e doenças, e a Raíssa falava há pouco sobre a questão do médico ter dito a ela, vá meditar. Então, existe mesmo alguma relação, algo que não seja, digamos, tão físico. Ligado a físico, tome aqui um remédio e resolva, mas algo que seja mais de alma mesmo, que a gente precise olhar mais para dentro. Sim, sim, porque tá tudo conectado. O físico é uma das nossas partes, né? Então, assim, a gente sabe, vocês devem saber, quando vocês não estão bem, não dorme bem, fica ansioso, às vezes come mais ou come de menos, ou enfim, você vê que o seu metabolismo muda. Então, a gente fica mais suscetível, sim, a adoecer. Então, eu falo muito, é como se a gente funciona, a gente nem percebe, né, como a gente funciona. Mas, por exemplo, quando a gente tá estressado, sei lá, alguém te fala uma coisa e você não gostou, e aí você se chateou, não botou pra fora e guardou. Nossa, só
isso já desencadeou um monte de coisa dentro de você, e isso daí é um sistema que a gente chama sistema simpático, que ele ativa toda uma cascata de coisas para te deixar como se você estivesse numa situação super estressante do mundo, que é de luta ou fuga, sabe? Aquela situação muito estressante que ou você luta ali, ou você foge. Então aquilo, sei lá, traz muita adrenalina, muitos neurotransmissores que deixam você muito em alerta. Imagina se você sofre isso toda hora, todo dia. Ou seja, uma hora vai dar um problema, não tem como. Então, assim, de alguma forma a gente precisa de um equilíbrio. Quem é mais acelerado, quem é mais estressado, precisa balancear um pouco mais. Quem é também muito tranquilo demais, precisa também ficar um pouco mais atento. Então, o desequilíbrio gera doenças também. Então, o desequilíbrio como um todo, desequilíbrio emocional, desequilíbrio, às vezes, como é que se diz? Emocional, quando eu falo assim, da saúde mental como um todo. Mas a saúde, tanto é que a definição de saúde é algo muito mais integral. Não é só bem-estar físico e doença, falta de doença, não. Então, é a saúde que engloba todas essas questões, inclusive espiritual também. Então, assim, eu gosto de olhar para isso. Então, uma pessoa que chega para mim adoecendo todo mês, eu digo, mulher, o que a gente vai fazer? Eu vou te tratar, mas vamos ver aí, o que está acontecendo? E o legal é que o corpo fala. Então, assim, a gente não percebe às vezes, mas é sempre na garganta. Então, o que está entalado? O que você não está conseguindo botar para fora? O que está difícil de engolir? Então, às vezes, essa frase, a pessoa, nossa, realmente, eu estou passando por uma situação e não achei. Mas nem acho que é nada demais. Não acho que está interferindo. Eu digo, não, eu também não sei. Mas, fica atento, né? Então, assim, uma terapia realmente ajuda bastante a gente. Eu digo por mim mesma, eu morei em São Paulo e fazendo essas formações todas, e eu vivia adoecendo lá. E aqui, não. Então, assim, o que é que mudou? Mudou tudo, minha cabeça, minha forma de levar a vida, enfim, eu acho que é tudo sobre uma questão de olhar, por isso que eu acho que cuidar vai muito além disso. E falando de sono, aí é que isso faz sentido mesmo. Eu tenho muita... na verdade, assim, eu sonho muito, né? E aí eu tô agora fazendo psicanálise e... Às vezes eu nem acho que é importante levar. E quando eu levo a minha psicóloga, sim, mas me conte mais sobre esse sonho. Sempre tem algo ali, né? E eu sonho, pra mim, eu sonho toda noite. Eu tenho um sono muito inquieto, assim. Eu sonho, eu acordo agoniada de manhã, eu não rendo. Às vezes eu digo assim, gente, eu não tô conseguindo render bem porque eu não tive uma noite boa de sono. As pessoas, nossa, mas como assim? Sabe? E era isso que eu ia perguntar agora. Como é que se sabe? Como é que se percebe? Porque às vezes a gente não sabe. Não percebe. Simplesmente a gente acorda com aquela sensação de cansaço. De cansaço, né? ou como se eu tivesse corrido a noite toda. E na verdade não, porque eu não dormi bem, né? Eu passei a noite toda ali naquela pilha, sonhando e sentindo, enfim. Como é que se sabe? Então, na verdade... O maior parâmetro é esse mesmo que vocês falaram, acordar com essa sensação de que não dormiu bem, acordar cansado, isso já é o grande sinal de que tem alguma coisa errada. Às vezes não é diretamente com o sono, por isso que a gente precisa entender bem, porque pode ter algo por trás que atrapalhou o sono, porque se você parar para pensar, a gente passa o dia todo fazendo milhões de coisas, pensando coisas, fazendo e acontecendo, qual é a hora que a gente para? Ou deveria parar? Na hora de dormir. Ou seja, muitas coisas vêm sem você nem perceber, ou que você durante o dia lidou e, na verdade, ou não olhou para aquilo, ou não valorizou, e vem tudo. De ontem, de hoje, de agora, enfim. Então, se a gente não tiver cuidado, isso atrapalha bastante o sono. E o fato de sonhar é interessante porque o sonho, ele ocorre, você pode sim sonhar toda noite, não só você, como todos nós. O que faz a gente perceber que sonhou é a gente acordar durante esse estágio do sono. Ou seja, se você acordar em outro estágio do sono, não quer dizer que você não sonhou. E o fato de você acordar durante esse sonho e lembrar, não quer dizer que você não sonhou outras vezes durante a noite. A gente faz ciclos de sono. A gente tem sono superficial e profundo, são uns 4 estágios. E ele vai fazendo ciclos. Então. Bebê dá uma desorganizada também. Mas, a Meline, bichinha, dorme. Quando eu vejo, eu tô em pé na sala. Eu tava sonhando 2 minutos atrás. De repente eu tô em pé. E ele dorme e você fica em pé. Claro, aqui. né, querida? Né? É o famoso sonho vívido, né? É o sonho, mas é real. Só essa noite foram 3. Trocar, né? Ele te botar no colo e ficar aqui. Amor. Tem vezes que eu quero entrar no carrinho e ele fica aqui. E tão cansada que tá. Mas voltemos Meu Deus. para os ciclos. Sim, então, aí ocorrem
em ciclos de sono. Então, dependendo do estágio do sono que você acorda, você pode ou não lembrar do sonho. Você só vai lembrar se você acordar nesse estágio, que é o sono REM, que é o sono o mais profundo, aquele que realmente a gente fica sem se mexer praticamente, mas a cabeça está bombando. Então, o sonho, ela nada mais é do que uma junção de coisas que você passou, que está passando, lembranças e coisas nada a ver também. Então, assim, às vezes é difícil interpretar, mas nem sempre a gente vai muito literal para os personagens do sonho, e é muito mais a sensação do que aconteceu do que a história em si. Então, a história realmente, em geral, é bem lúdica. Você falou que costuma fazer higiene do sono, e eu achei super curioso esse termo. Queria saber, né, mais um pouquinho o que é. Ótima pergunta. Higiene do sono é uma orientação que a gente cada vez tem falado mais, que é como se fosse literalmente uma organização, a limpeza do sono. Você fazer uma higiene do seu dia e do seu momento de ir para a cama para dormir. Então, se você parar para pensar, o corpo humano ele funciona de forma que de dia, para a maioria das pessoas, tá? A gente produz coisas para estar em alerta e ser ativo. À noite, quando eu falo à noite, é a partir do momento que o sol vai embora, a gente já começa a produzir a melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono. Ele vai fazer o seu pico lá na madrugada. E, teoricamente, a gente já vai sinalizando para o nosso organismo que a gente está indo descansar. Isso nos antepassados já ocorria com as pessoas que moravam sob luz natural, enfim. Não tinha esse artifício, né? Só que a gente funciona do mesmo jeito e tem um monte de luz artificial, às vezes não entra em contato com a luz natural do sol mesmo, que a gente trabalha em locais bem isolados. E isso desregula totalmente o normal do nosso organismo. Então, a higiene do sono é como se fosse uma forma da gente sinalizar para o corpo, no caso para a mente, que a gente vai dormir ou que a gente vai ficar acordado e precisa estar disposto. Então, é dormir e acordar em horários regulares. Então, se a gente faz com regularidade, apesar de rotina às vezes ser chata, mas rotina ajuda muito o nosso corpo. Quem perde rotina, em geral, dorme mal. Então, quem é aposentado, o teletrabalho que juntava trabalho, criança, comida, tudo no mesmo ambiente, desorganiza. Então, se a gente tem horários regulares para dormir, para acordar, para comer, o corpo ele já produz o que você precisa para digerir, para dormir, para trabalhar. Então, isso ajuda bastante. Você ir desacelerando no início da noite ou quando anoitece. Então, evitar exercício físico, porque você ativa muito o organismo. Evitar comer muito à noite ou próximo da hora de dormir, que você coloca o organismo para trabalhar, para digerir, né? Você evitar cafeína ou estimulantes também à noite, porque teoricamente você está desacelerando. A bebida alcoólica, ela diminui esse sono REM que a gente falou. Então, você pode até dormir, porque dá um soninho quando você bebe alguma coisa, mas ele induz bem o sono, mas tira o sono profundo. Então, também é comum você acordar no outro dia ainda cansado. Fazer exercício físico, né? Se colocar em atividades durante o dia. Lembrar que o ambiente do quarto precisa ser um ambiente relaxante, pouca luz. Celular, né? Incluindo celular, TV, viu? TV também é muito comum. Celular, TV, computador, mas eu digo a própria luz do quarto, sabe? Tem a luz branca, tem uma luz mais amarela. Então, menos luz, um ambiente mais confortável, ou seja, associar a mente que aquele ambiente é de descanso. Se você faz tudo no quarto, a tendência é que quando você for dormir, a sua mente não entenda que é o mesmo ambiente. Então, quando a gente entra num ambiente aconchegante, a gente já relaxa. Quando a gente entra num ambiente estressado, a gente já fica meio ansioso, assim, meio agoniado. É a mesma coisa, a gente tem que lembrar que o quarto deveria ser esse ambiente. Então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido, de alguma forma, a gente está fazendo higiene do sono. Isso tende a melhorar a qualidade do sono. E você falou algo bem... A gente faz tudo errado. Não, eu acho que não, porque depois do bebê... Muda tudo, estudado, né? muito, quando essa minha segunda maternidade é totalmente diferente da primeira, da primeira gestação. A questão de acesso à informação, principalmente, porque o meu primeiro filho tem 14 anos. Agora a gente tá na era de Instagram, que você segue médicos, segue cursos de sono e rotina para bebê, enfim. Mas é muito diferente. Então ela já fala que foi diminuindo a luz do dia, já vai desacelerando o bebê. Lá em casa a gente não usa tela com o bebê, não usa televisão, então ficou de noite, a gente já... Eu faço esse processo. Agora, o meu esposo, ele começa a trabalhar às 10 da noite. É o horário que ele gosta de sentar ali na frente do computador e começar a ir até 4 horas da manhã. É a hora que ele se sente mais disposto. Sim. E é muito louco, assim. Tem que olhar o mapa astral dele.
Se ele nasceu à noite, é porque ele é mais produtivo por causa disso. Não, e tipo, igual a mim. E tipo, aí ele acorda o quê? 9, 10 da manhã, quando ele acorda, que é pra ele acordar bem. Morto. Pois é, porque ele leva o mais velho na escola às 6 horas. É, minha filha. É muito louco a rotina. Mas de dia ele não tem demanda. Ele Quem não tem? Demanda, é. Não, assim, de trabalho também. Também. É muito exaustiva, muito cansativa. A madrugada, às vezes, o bebê chora, ele levanta também, acorda pra ver o que é, porque ele não consegue me deixar Sim. sozinha. Então, assim, praticamente não dorme. Eu fico pensando no que é que isso pode trazer pra uma pessoa. Várias coisas. Na verdade, Consulta, dormir né? mal. Você já consultou aqui, sabe? Não, até o marido, coitado, ele nem tá sabendo, né? Que a gente... bom. Ele vai assistir o episódio. Na verdade, não dormir bem a longo prazo pode trazer muitos problemas, incluindo problemas de imunidade, doenças, pressão alta, aumento de chance de ganho de peso, diabetes, problemas Olha, como ele culpando o ansiedade, casamento, depressão. É o sono. É. Porque 10 quilos a mais. Eu na vida. Então, desajusta tudo. A longo prazo, pode ter chance de ter demência, como Alzheimer, por exemplo. Então, assim, com o envelhecimento, a gente fica suscetível a muitas Devolve esse coisas. homem, viu? Vai sobrar pra todas. Meu Deus, devolver pra minha sogra. Devolve, sim. Porque durante o sono ocorre também como se fosse uma limpeza mesmo dos líquidos ali do sistema nervoso central, e quando não há essa limpeza de forma efetiva, acumula substâncias que a longo prazo trazem problema. E a gente sabe, uma noite que não dorme bem, no outro dia você tá falta de atenção, de memória, irritado. Imagine isso todo dia. Então, a longo prazo não tem outro caminho. Mas, assim, na verdade, foi até bom você falar isso, porque dormir é interessante o casal, né? Assim, você encontra outra pessoa e cada um tem a sua forma de dormir. Às vezes, um quer virar à noite e outro quer dormir cedo. Um gosta de luz, outro gosta... Ou seja, então, alinhar isso também é bem interessante, porque eu vejo vários casais onde um dorme e outro não dorme. Porque abre mão de dormir por conta... Às vezes, um ronca e o outro tem insônia. Esse casal é muito comum. Então, assim, acaba que tem que ter esse alinhamento. Porque a pessoa já tem dificuldade de ter disciplina com ela mesma. Com todas essas coisas que eu falei. Imagina quando junto, imagina quando tem criança. Então, realmente, é sempre estar atento. E foi legal você falar isso da sua casa e do seu filho, porque... No fundo, isso que você faz por ele acaba fazendo por você também. Então, isso que a gente faz na criança é igual, funciona igual pra gente. Só que a criança ela é muito mais sensível, ela tá passando por muitos processos ali e precisa ter esse cuidado maior ainda, mas a gente também precisa. A gente não perde isso. Então, a higiene do sono, que é isso que você faz com seu filho, com sua filha, é algo que a gente deveria fazer, ou naturalmente fazer. Ou quando a gente perceber que está muito fora disso e está dormindo mal, peraí, preciso organizar, porque faz parte, a gente se perde para voltar a se achar. É assim mesmo. Esse é o E risco. às vezes ele fala assim, eu tô pensando em o horário melhor para eu ir para uma academia seria umas 8 horas da noite. Eu digo, pronto, aí fim, Acabou, né? Acabou. Você quer ser 3 da manhã? 6 horas pra... Isso é interessante, porque assim, se a pessoa trabalha à noite e ela dorme de dia, não vou dizer que é a melhor opção, mas assim, tem pessoas que funcionam assim. Agora, se a pessoa trabalha à noite e de dia também, ou ela tem demanda de dia, fica complicado, a matemática não bate. Então, tem uma hora que pode dar um problema. Então, assim, na verdade, pessoas mais noturnas, que se sentem melhor fazendo isso à noite, fazendo a maior parte, essas são as que mais têm problema com sono. Os noturnos e os dormidores longos, que são aquelas pessoas que precisam de mais horas, normalmente, para se sentir reparados. Coisa boa saber que isso existe, porque eu acho que eu sou essa pessoa. Eu também. E o Miguel fica falando... Antes de ter filho, você era essa Sempre pessoa? fui. Pode ser. Sempre fui. Aí eu disse, eu preciso de 8, 10 horas de sono. Miguel disse, isso não existe. Com 5, 6 horas eu preciso estar bem. Eu digo, você. Eu não estou Eu não bem. consigo também. Eu preciso de 8, 10 horas. Tu é doido, eu preciso de 12. Opa, E olhe lá. Aí a gente tem que sono. investigar. Um sono, meu também. Deus. Mas assim, eu durmo 8 horas, né? Aham. De 7 a 8. Às vezes 6. Não, mas são duas questões que é bom entender bem. Uma é uma necessidade maior de horas de sono. Aí essa pessoa, se ela dorme só 8, com o tempo ela, enfim, se sente cansada também, privada de sono. Outra é aquela que não dorme bem. E aí fica com necessidade de sono, mas não é porque tá dormindo pouco. É a qualidade que não tá legal. Aí a gente tem que entender, porque aí fica com essa sensação de estar com sono toda hora. E quando a gente não tá bem, baixa a energia, menino, que é como se você tivesse com sono toda hora. E no fundo não é o sono em si. A pessoa tá dormindo ali. Ela.
capotada. Não é o sono em si, mas dá um negócio pra você vai com sono, quer adoecer. Então, O que você diz é olhado. É, Tô com encosto. pronto. Aí eu já faço o quê? Acendo um incenso. Filho é olho de boi. Então, sempre na minha bolsa. Não, eu acendo logo um incenso e ataco o quê? A rinite. Ou seja, mas eu fico É melhor. fungando. É melhor, porque sai e eu só fico É fungando. verdade. Verdade. Trocou, né? Trocou. É. Mas enfim, aí uma pessoa que ela é mais noturna e ela não consegue compensar de dia, isso, em geral, quando ela desenvolve mesmo um distúrbio do sono ou chega lá no consultório desesperado, em geral a orientação é que a gente organize, eu tento entender bem a rotina pra gente tentar organizar de forma que ela não joga tudo pra noite. Porque se deixar, vai jogar, como ele quer fazer academia, quer estudar, quer não sei o quê, tudo à noite, porque é quando se sente bem. Mas se você precisa acordar no outro dia cedo, não tem como, gente. Aí essa pessoa ela tem que ter uma disciplina redobrada, comparando a quem é mais matutino, que faz isso mais naturalmente. Mas aí depende muito da pessoa, do querer, né? Não adianta você olhar e se incomodar e falar, isso é um passo, mas não tem como fazer pelo outro. Enquanto isso não o incomodar, ele não vai fazer mudanças efetivamente. E Mas tem isso é como muito comum. fazer essa Claro. transição, porque Tudo ele tem. diz que, meu Deus do céu, se for trabalhar de manhã, assim, trabalhando, tanto que ele, como a gente tem, a pandemia também desenvolveu muito isso, da gente ficar muito no online, muito remoto, o formato de trabalho dele permite, o meu formato de trabalho também permite, então, determinado momento, que é o que ele sabe que ele tá arriado, de 8 até umas 9h30, 10 horas, fica ali no celular, resolvendo as coisas. E ele disse, eu queria chegar da escola do mais velho e sentar e já começar a produzir, mas eu não sou ninguém. Não me pergunte nem meu nome, que eu não sei. Coitado, tem que dormir. Coitado, tem que- Não, tudo é um processo de adaptação e transição, né? Assim, ele está vivendo sobre livre demanda, vamos dizer assim. Ele escolheu essa rotina e está vivendo ela. Enquanto isso não trouxer nenhum problema, vai seguindo. Mas tem pessoas que quando começam a gerar problema, a gente precisa organizar. Organizar significa uma transição mesmo, como tudo. É um treinamento da mente para entender algumas coisas. Não é bruscamente, né? Não é fazer ele acordar cedo, produzir de dia e à noite dormir. Mas isso a gente pode, entendendo melhor, tentar ajudar em alguns aspectos. E é um por vez. Mudar hábitos, gente, é muito difícil. Ninguém quer. Todo mundo quer uma solução, quer dormir bem, quer estar saudável. Se precisar fazer nada, de preferência, né? Mas não tem outro caminho. Principalmente para o sono, o caminho é avaliar os hábitos e tentar chegar aí no equilíbrio. E aí eu vi aqui também nas suas curiosidades que você já morou fora e trabalhou Foi. como garçonete. Menina. Morou onde? Era Morei em menina. Londres. Eu tenho até medo dela, menina. Então, Eu tranquei o curso no meio, eu e umas amigas do curso também. E a gente foi lá aventurar, ficou um ano. Quase atrasava 2 na faculdade, mas deu tudo certo no final. E trabalhei garçonete, limpeza, recepção, tudo. Foi uma experiência bem interessante, assim, para você humanizar, né, as relações, entender, às vezes, hoje em dia eu olho assim, o garçom que a gente não quer pagar a conta e fica lá, e já deu o horário, eu olho aquelas carinhas ali morrendo de sono, querendo ir pra casa, eu entendo o que é isso, antes eu não entendia, né, você só tá lá animado. Mas enfim, foi uma experiência bem interessante, fora que eu até vivi o atentado lá, gente, foi bem bizarro, inclusive. o do 11 de... Não, foi em Londres. tá. Foi Essa aquele, tempo foi nos Estados Unidos. eu não sei se vocês lembram que teve até um brasileiro que, enfim, faleceu lá em Londres. Eu não lembro, não. Foi. Ai, gente, vocês são novas, né? Não. Em que ano foi isso? Foi em 2005. Mas eu morei lá em enfim. 2009. Ah, foi? Foi. Se futucar, bem tem uns menos. amigos em comum. Melhor não. Melhor não. Futuca. Mas Futuca, enfim. não. Aí passei esse ano lá, voltei à faculdade e segui a vida. Quer dizer, mudou tudo dentro da minha cabeça, né? Mudou muito. Mas, enfim, depois a vida seguiu. Você falava sobre essa questão de se adaptar, de ser um processo, e eu vi aqui sobre o seu bloqueio de gravar vídeos e aparecer nas redes sociais. E hoje você já faz. Como é que foi esse processo de adaptação? Pensei que você ia vender seu curso. Também foi um pós-pandemia que forçou e jogou na fogueira e disse, eu vai ou racha. Foi meio tudo junto. Assim, na verdade, na medicina mesmo eu já falava, dava umas palestras, umas aulas, umas coisas. E apesar de, assim, eu não achava que eu falava mal, não tinha essa insegurança do que eu falava. Era mais uma questão de medo mesmo, de receio. E quando ampliou isso para a rede social, eu achava muito complicado. Não sei, não me sentia à vontade. Enfim, aí o que aconteceu?
a minha Nutri, na época, sabia que eu trabalhava com sono e disse, vamos gravar um vídeo. Eu nem tinha Instagram profissional. Aí, enfim, vamos, como é que é? Ela, não, a gente se junta e grava, enfim, falar de alimentação e sono. Aí nisso, acabou que, no final das contas, quem gravou o vídeo fui eu pra ela postar. Nossa, eu fiquei muito nervosa. E falando muito travado. E meu irmão era jornalista. Desenrolado. Aí eu mandei o vídeo pra ele faça desse jeito, me deu umas orientações e tal. Aí depois disso, eu vou criar um Instagram, então, pra ficar postando umas coisas que eu acho interessantes. Aí foi acontecendo. Seu irmão, Renato? É. Conhece? Conheço. Tu conhece também, Renato Ferraz? É ele mesmo. Quem? Não é repórter de TV? Era, Renato foi Gazeta. fazer direito depois. Ele formou? Morando no Rio. Ai! Conheço. Amiga, devo conhecer de foto, Como né? tu é jovem. Eu Sim. sou péssima. Eu sou péssima pra nomes. Sim. Aí, enfim. Aí foi acontecendo bem naturalmente, mas eu ficava muito nervosa ainda. Aí a pandemia eu acho que deu um boom, mas assim, já tinha uns 6 meses ou mais tempo que eu tava lá na rede social, meio tímida. Mas aí eu mudei de consultório e fui para um consultório sozinha, tá? Então eu trabalhava em clínicas. E aí eu disse, gente, eu preciso agora. Preciso botar minha cara. Mas não foi tanto a cara de vídeo, assim, não. Preciso investir mais, fazer um site, um marketing. Mas pra mim tudo, fotos, era suficiente na minha cabeça. Aí foi passando o tempo, a pandemia chegou, eu fiquei sem atender um tempo. E aí foi fazendo live, fui soltando. Aí me chamaram pra entrevista, eu fiquei desesperada, né? Mas enfim, deu tudo certo. E aí a coisa foi acontecendo. Então hoje, realmente, assim, quando eu falo isso, é porque talvez vocês nem me conheciam antes. Mas pra quem me conhece hoje, quando eu falo isso, eu digo, não, É possível. você tá falando. Mas eu gosto de lembrar disso porque tudo é um processo, como a gente tá falando. Então, assim, ninguém nasce pronto. Alguns, né, devem nascer, mas enfim. Mas Eita pra ela! sempre olhar o que está por trás. Às vezes a pessoa passou por dificuldade para virar uma pessoa que se destacou. Ou seja, então tudo é uma caminhada. Então hoje estamos aqui, né, tal, nas redes, Não aqui é? nesse E Sameline já fez uma consulta pro marido dela, agora você Total. venda seu peixe do seu... Total. Não, eu tô pensando no meu nariz, porque ele fica mangando meu nariz, dizendo que tem bastante coisa pra avaliar aqui no nariz. E eu tô falando com ela. Sabe aquela coisa da Aline Barbirato? Que a gente disse que ela tava avaliando a nossa cara não harmonizada? Não. Pronto, sou eu Foi. escondendo meu queria nariz fazer aqui, a ó. entrevista Não, com mas ela dá pra ver, assim, não. ó. A gente- Oi, você Não é? Que eu não queria. Uma coisinha de odaliscar. Porque a bicha, a harmonização facial, ela na triste, cara da gente, foi ela tá triste. analisando tudo, minha Tudo. bochecha, o olho Sou eu caído. pensando no meu nariz agora. Porque quando eu fui fazer exame, aqueles negócios de Covid, né? Aí ela, vou pro outro lado, porque esse lado não passa nada, é totalmente tapado. Ai. E o quanto que isso... Aí eu fico pensando o quanto que isso deve influenciar no... Eu vou espirrar já já. Na minha dormida também. Que a pessoa já dorme quebrada por conta do bebê. E quando dorme, ainda dorme sem respirar direito, né? Vamos pro confessionário? Ah... Tá Oxi. bom, vamos. Eu pensei Deixa que era achar ele outra aqui. coisa. É porque Esse tinha tanta aqui, coisa né? pra me consultar. Ah, tá bom. Tudo bem, ela quer fazer uma consulta online. É esse mesmo, amiga. É Eu só esse queria aqui. perguntar uma coisa, Pergunta. saber de mais uma coisa. Sobre essa questão do que você escolheu pra esvaziar a mente. Que você fala que gosta de tocar, Sim, dançar, de cozinhar. bem artista, Essa né? coisa. Toco percussão em um grupo de maracatu, um lado tão criativo, tão É. comunicação, tipo o irmão, né? E É. foi parar aí na medicina. Isso, na verdade, foi o contrário. Eu fui parar na medicina e depois descobri esse Depois lado. descobri o lado. Então, enfim, aí eu entrei num grupo de maracatu, eu toco no BAC, Alagoana, Sim, e no último ano eu conhecemos. toquei no rock, maracatu pela primeira eu arrasou. vez. conheço nossa amiga, a A Charlene. Charlene. Certamente conheço. sim, Charlene. sim. Neste momento, Estamos trazendo... lá. E, enfim, aí isso me levou... Enfim, uma coisa vai levando a outra, né? Aí depois, no grupo lá, a gente fez uma aula de percussão, de pandeiro, aí dançar, fiz aula também. Cozinhar também, a Nutri vai fazendo as receitinhas e, de repente, eu fui me pegando, gostando de fazer e, de repente, fazendo para comer no dia a dia mesmo. Enfim, hoje eu já vejo que esse lado acaba me alimentando, literalmente, assim, para que eu possa exercer a medicina de uma forma mais diferente e não tão racional, assim, então só tratar, escutar, como a gente falou. Eu acho que isso acaba ampliando o meu olhar como um todo. Massa. Olha aí, maravilhosa. Muito Quando bom. eu for médica, quero ser assim, viu?
Vamos pro confessionário, que é um quadrinho que a gente adora. A gente pergunta e você responde logo o que vem na sua cabeça, beleza? Nos conte uma conquista sua. Conquista. Eu acho que... Eu acredito hoje que eu conquistei esse espaço mesmo profissional, de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito. Se você perguntasse isso para mim há um tempo atrás, eu ia achar que eu ia ter que seguir um padrão para conquistar o que hoje eu considero para mim algo satisfatório, que é eu trabalhar na minha profissão da forma que eu acredito, e que nem sempre é a forma mais tradicional ou esperada. Então, acho que isso é uma conquista. Eu ser eu em qualquer das coisas que eu escolho fazer, inclusive a profissão. Perfeito. Você hoje está em consultório próprio, você falou. Em onde é que fica? Como é que te encontram? Eu atendo no The Square, na sala 925. Só pegar o elevador. Só pegar o elevador. Só. Ah, é? É que eu trabalho lá também. Ah, bom saber. Atendo também na Med Rádios e tem um centro médico novo no Parque Shopping, eu também estou por lá. E eu também atendo no hospital universitário, faço medicina do sono lá com os pacientes do SUS. Maravilhosa. Uma brasileira que te inspira. Brasileira. Ai, gente, quantas perguntas difíceis. Eu acho, eu não tenho essas respostas assim. Pode ser Pode qualquer ser eu. uma. Pode ser... Meu Deus. Sagitariana, né? A autoestima dela. Pode pular? Poxa. Eu volto, depois volto. Pode, tá bom. Vai. O maior mico que você já pagou na vida. Tem cara, não. Tem cara Tem não de pagar mico, não. Ela e a Olivia não tem, não. Tem, não. Negócio Sou pleno. assim. Mico. Gente, levei uma queda na vinícola chilena. Oi, Ela toda serve. trabalhada no couro, escorreguei no negócio, descarreguei os 3 degraus enormes. Serve. Foi um mico. Foi sim. O que é que você gostaria de mudar no mundo? Ai, tanta coisa. Mas eu acho que a intolerância gostaria de mudar. Seu maior sonho? Meu maior sonho... Fazer as pessoas dormirem bem. né? Um deles. Não, eu acho que... Ai, gente, Ver todo mundo isso é um dormindo. clichê, mas eu acho que eu já vivo o meu sonho. Eu acho que eu consigo ser feliz, me sinto bem, me sinto livre. E tô onde eu quero estar, fazendo o que eu gosto. Arrasou. Que fofo. É real. Seu pior pesadelo. Essa perguntinha tudo a ver, né? Bem sonífero, Não né? é? Meu pior pesadelo... Não dormir. Não dormi. É verdade, uma noite mal dormida. Pode ser meu pior pesadelo. É você, né? Sou eu. Quem é que você gostaria de ser por um dia? Ai, gente, essas coisas de inspiração de gente, eu não sei não. De jeito, é ótimo. Vamos colocar no lugar da tua Pode de pessoa. repente. Pode ser uma Uma profissão. profissão. Um astronauta. Um presidente. Tu queria ser astronauta? Muito. Meu sonho de infância. Aliás, ainda é. Era o meu sonho de infância também, mas hoje eu não queria mais. Rapaz, você vê a Terra assim. Deve ser É, sensacional. bem interessante, inclusive, o sono no espaço. Aham. Olha só, vai pra quê? Pra falar, dormir. Eu dormi. Claro. Como é que você se vê daqui a 10 anos? 10 anos. Ai, eu me vejo realizada. Imagino num mundo menos intolerante, como falamos, e pessoas dormindo melhor, será? Olha, sim, espero. E Volta, a brasileira que te inspira? Ai, não sei, meu povo. Não sei, sério. Não pensa assim. Não vem na minha cabeça. Desculpa. Não tem brasileira que... Olha, tô- Você não é brasileiro. E americana? Tô Sim. brincando. E aí? Vamos, Vai cadê? perdoar ela? Vamos, bichinha. Então me dá aí, Thalita, por favor. Nossa querida produtora. Tá muito chique ela. Tá, hoje, né? viu? Ela só anda Menina, assim. que estilo. Eita. Olha, muito Olha ela aí obrigada. aparecendo. Temos Temos um presentinho da obrigada. Memorável pra você. Pode abrir? Pode abrir. Vai sair um palhaço daí. Assim. Um sonífero. Aí a lembrança
Durma bem. É isso que eu ia dizer. Eu ia dar essa dica aí. né? Essa dica, sim. Senão não ia acabar hoje. Olha só. Que pra você não fofa, esquecer. É linda, né, essa obrigada. caneca? Eu adoro. Lindíssima. Eu adorei essa versão dela. Também. Sabia? Ficou perfeito. Elas fizeram pro nosso mês da mulher, mas acabou que ficou, porque ficou muito Linda. elogiada ela. Foi. Engraçado, a minha marca, ela tem um pouco uma meia face assim também. Depois eu mostro pra vocês. Linda. Maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada por ter participado A do gente nosso que podcast. agradece. Foi ótimo. Aprender mais contigo, Muitas né? consultas. Muitas consultas. A Meline, eu percebi que ela Me dá tava... um cartão. Essa senhora aqui quer conversar com você, amor. Isso, olha, ela pediu pra eu mandar esse senhora. link aqui. Senhora não vê. Né, mulher? Senhora é lasca, viu? Não, ela mandou esse link aqui pra você assistir. Aí você manda o episódio. Não. E aí Pode pede ser. pra ele ir. Já Pede fazer pra todo ele uma... seguir as redes sociais. É Então isso. estamos lá. Isso. falando Aí vários amanhã do nada ela conteúdos. faz um story. Você, Miguel, que tá Eu acho que ela deveria fazer isso. Você, Miguel, que não está dormindo à noite. trocando a noite É. pelo dia. Vem trabalhando. aqui. É isso. Já que ela tá destravada pra falar nas redes. Antes que a Meline Tá vendo? devolva ele pra mãe dele, no caso. Porque ele não tá Bichinha. dormindo. Mas sério, muito Muito obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Estamos à disposição para lhe ouvir mais vezes, para outros capítulos da sua história. Obrigada a vocês. E para mim é sempre uma satisfação falar de sono, principalmente, e porque não é algo que eu vivo também, então para mim fica muito mais fácil eu falar de algo que é real para mim mesma. E aí eu queria chamar assim as pessoas para seguirem a rede social, é doutora Renata Ferraz, lá no Instagram, eu posto bastante coisa. Doutora Renata Ferraz, tudo Doutora junto, Renata sem ponto, Ferraz, sem nada. tudo junto, sem Maciel, ponto, bota aí sem na nada. tela, por favor. E podem seguir. Em geral, eu posto bastante coisa, posto coisas engraçadas também, é a forma que eu vejo as coisas. Quem precisar de alguma coisa, eu já disse onde eu atendo, no Day Square principalmente, 99659-2289, nosso WhatsApp. E você falou também dessa questão de destravar para falar, Já estou dormindo bem. falar nas falar redes nas sociais e eu estou lançando em breve um workshop sobre isso com alguns profissionais Olha, juntos. arrasou. Então, quem tiver interesse, despertar aí para isto, ó, de repente, você que já trabalha com isso, a gente pode conversar melhor, porque foi a minha história e muita gente conversa comigo, como é que você faz, como é isso, e isso acabou me despertando para poder ajudar outras pessoas também, que às vezes não se veem naquele papel, e aí, enfim... Se interessar, vai, segue, assim que eu divulgar. Conta aí mais um pouquinho o só- que é um workshop o dia todo. Quem são os profissionais envolvidos? Deve ter fono também no Isso. processo, né? É um workshop a princípio inicial e depois a gente pretende fazer um curso. E aí vai ter uma fono, que é uma fono até que eu já fiz com ela também, para falar de postura, de como falar, enfim. Eu vou dar algumas dicas também. E um colega que faz essa parte mais do marketing, ensinar como gravar o vídeo, Massa. como fazer as coisas. Então, uma forma simples, mas ao mesmo tempo para ajudar algumas pessoas que têm dificuldade. Porque para mim, o que distanciava era olhar algumas pessoas ali e eu não me sentia nem próximo de fazer comparar. aquilo. E aí, de repente, é descobrir o potencial, né? Ver em que você é bom e se destacar nisso, e investir nisso e talvez treinar e soltar um pouquinho mais naquilo que ainda tem dificuldade. Então, Massa, muito em bom. breve É eu tô divulgando. por aí. Arrasou. Fala muito bem, viu? Fala, não é isso que eu tô olhando? Arrasou. Pois bem, meninas. Ficamos por aqui com mais esse episódio. Espero que você tenha gostado. E não esqueça de fazer o seu Pix, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, que ele é muito importante. E mandar nos grupos de WhatsApp, né, Meline, também, pra Não. ajudar a gente. Não só o vídeo, mas dá uma apoiada nas redes sociais, Isso compartilhando mesmo. os cards que a gente postar. Também é um grande incentivo para que a gente continue com o nosso podcast. Isso mesmo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.